Hoje a gente vai voltar um pouquinho no tempo pra falar de um livro que eu li lá em, não sei, setembro? Vai aparecer o vídeo aqui das leituras do mês em que eu li ele. Mas hoje falaremos então de Menina Submersa. Esse é mais um daqueles livros que me deixou com uma super ressaca e com uma dúvida cruel do que eu tinha achado por um tempo assim gigantesco. Eu precisei ruminar toda a história por um tempo e eis que finalmente agora, depois de muitos meses, árduos e longos, mentira, alguns meses, consegui chegar a um consenso. Então, vamos lá. Eu não consegui achar uma palavra pra descrever esse livro. Muitas pessoas descreveram como estranho, algumas como bizarro. Pra mim ele foi um livro desafiador. E é um livro que na verdade tem tudo pra dar errado. E deu pra várias pessoas. Porque eu vi muita gente falando que odiou o livro. Mas eu vou hoje tentar mostrar pra vocês um pouquinho da minha experiência de leitura com ele, que foi um pouco diferente das outras pessoas que pelo menos fizeram vídeos e resenhas. Se alguém mais já leu, deixa aqui também a sua experiência de leitura, porque eu acho que de longe ele é um dos livros mais controversos que eu já li. Porque eu acho que ele não tem muito bom ou ruim, sabe? É mais da experiência de cada um que leu. O que teoricamente seria assim com todos os livros, mas acho que não é. Enfim, prosseguindo. A Menina Submersa conta a história da Imp, que é a nossa protagonista, que é a India Morgan Phelps. A família toda tem um histórico de esquizofrenia, tanto a mãe quanto a avó acabaram se suicidando por causa disso. Ela também sofre da mesma doença, e agora ela chegou no mesmo ponto da vida, né, no mesmo momento da vida em que a mãe e a avó se suicidaram. E meio que tá enfrentando um beco sem saída, uma encruzilhada, e a coisa fica meio estranha. Ela é uma artista plástica, ela acaba pintando vários quadros, também é uma forma dela se expressar e extravasar várias coisas. E começa a acontecer uma série de coisas na vida dela que ela não consegue mais discernir o que é realidade, o que é ficção, o que é a doença dela e o que realmente tá acontecendo com ela. A narrativa é extremamente confusa, não é nada linear, ela não flui, demanda um esforço imenso do leitor, você não consegue se antecipar, você nunca consegue pensar, vai acontecer isso agora, acontece uma coisa completamente diferente, e além de tudo você não consegue saber pra onde ela tá indo com aquela história. Tudo isso dificulta muito a leitura do livro logo no começo. E isso vai durar por umas boas 50 páginas. Depois de muitas páginas, repetições constantes, porque ela retoma a narrativa não exatamente de onde ela parou, ela retrocede, ela avança. Diversos momentos a coisa fica muito confusa e repetitiva. E claro, por causa de tudo isso começa a ficar muito cansativo ler esse livro. Mas foi aí que eu me toquei de uma coisa. Essa foi a forma da protagonista processar tudo aquilo que tá acontecendo com ela, começar a dar sentido àquela realidade que ela tava vivendo, fosse ficcional, fosse fantasia. Ela tinha perdido completamente o controle da vida dela e meio que aquilo era a forma que ela tinha de reorganizar tudo e de tomar o controle novamente. Me peguei pensando então se não é assim que um esquizofrênico se sente. Retrocessos, repetições, aquilo, eu não sei se eles têm sensações de que as coisas já aconteceram e estão acontecendo de novo. A coisa de não conseguir distinguir realidade e ficção, acho que é mais plausível isso acontece, mas eu nunca tive contato, não conheço, não é uma coisa com a qual eu tenha lidado antes. Será que é assim que um esquizofrênico se sente? E aí eu mudei um pouco o foco da leitura, um pouco da perspectiva. Eu me coloquei realmente no lugar da Imp, de como se aquela fosse a minha vida e eu estivesse tentando dar sentido a ela daquela forma, com todas as controvérsias e as incoerências, e aí a coisa começou a fluir um pouco melhor. Definitivamente, estar no lugar dela era um lugar extremamente desconfortável de se estar. Me tirou completamente da zona de conforto, mas foi uma experiência única de leitura. De alguma forma, foi como entregar o controle pro livro, pra narrativa. E aí a coisa engatou e eu não consegui mais parar. E aí a coisa da fantasia e da ficção, do que realmente aconteceu com ela e o que não aconteceu, eu acho que é um dos pontos principais da vida de um esquizofrênico e também da narrativa do livro, porque você começa a se dar conta disso, de que é ela tentando identificar o que é o que, mas aí você começa a perceber que de repente, por mais que aquilo seja uma fantasia dela, só ela tenha vivenciado aquilo, ela estivesse numa sala vazia, pensando que várias coisas estavam acontecendo, e você ao observar ela de fora, visse que ela estava só sentada, isso não diminui a experiência que ela teve com aquele momento, com aquela coisa mesmo que ficcional. Foi uma experiência e uma coisa que ela viveu que você não viveu, mesmo estando ali, mas pra ela é uma verdade. E isso de qualquer forma muda as pessoas, porque se experiência muda a gente, experiências ficcionais que estão só na nossa cabeça também devem mudar, não é mesmo? É uma experiência de realidade completamente diferente àquilo que a gente normalmente impõe. E aí fica um ponto que eu fico curiosa. Eu gostaria de saber a opinião de um psiquiatra, de alguém que lide com isso mais próximo, assim, de alguém da saúde, sobre a doença e sobre esse livro, se esse livro realmente tenta te colocar no lugar de um esquizofrênico. Porque aí ele é um livro
completamente diferente. Uma experiência avançada da coisa, eu diria. Enfim, a imersão nessa narrativa e em tudo, nessa experiência de leitura, foi uma coisa completamente nova pra mim. Eu acho que me fez evoluir muito como leitora. E no final das contas, eu gostei mais do livro pela experiência de leitura em si do que pela trama. A trama é isso. É ela com um histórico de esquizofrenia na família, ela sofrendo da mesma doença, ela tem uma namorada que é trans e tá morando junto com ela, e acontece uma série de coisas no relacionamento que dão errado, e aí ela começa a entrar em crise, ela para de tomar os remédios, e ela começa a ver coisas, e é basicamente isso. E aí começa um ciclo de ações, e você também tá participando dessas ações, mas você não consegue distinguir o que é realidade e o que é ficção, assim como a personagem. E então a história em si, ela é pouco linear e ela diz pouco. É a experiência da personagem, a sua experiência com aquela leitura que tem um valor maior, na minha opinião. Pequenininha, Hellis, simples e simplória. Então o livro, na verdade, o valor desse livro eu acho que tá mais nessa experiência de leitura do que na história em si. A história pode ser deixada um pouco pra trás, assim. Porque esse livro, na verdade, é um livro introspectivo, sensível, basicamente feito de reflexões e contradições. Traz uma série de coisas de tabus e quebra barreiras mesmo de preconceito, na minha opinião. Não só com a doença, mas com estilos de vida e outras coisas. Tem referências de arte incríveis e bem pouco conhecidas, assim, mais underground. Isso casou muito e ela funciona como esponja com a arte. Então, tudo aquilo que ela presencia de objetos de arte, de obras de arte, ela acaba deixando aquilo prospectivo nela e ela acaba tendo também reações àquelas obras no futuro. Uma coisa meio subconsciente, que é muito forte. Acho que o segredo pra gostar desse livro e pra ter uma experiência diferente é abraçar esse abstrato, que você não vai conseguir dar sentido também, assim como ela não consegue distinguir as realidades dela, e ler, vai lendo. Chega em pontos que ela tem algumas crises, né? E aí você começa a também ter alguns surtos. O livro, em alguns momentos, tem insetos andando pelas páginas. E aí tem um momento em que ela tem um surto e aí você começa a entrar tanto no livro, aquela cena dramática dela, que eu juro que eu vi esses bichos se mexerem. Eu juro, eu vi. Enfim, eu tinha falado isso nas leituras, repito de novo, esse não é um livro que se indica. Tem uma referência a sereias aqui no livro, e eu não vou citar porque é uma parte muito legal, inclusive, que ela fala do canto da sereia e de sereias. Eu gosto de pensar nesse livro como uma sereia. Uma hora ele vai te chamar. Você não deve aceitar a indicação de ninguém. Sabendo que ele é um livro difícil, quase intragável às vezes, que tem uma história triste e, enfim, é difícil de ler realmente. Eu fiquei em um estado bem depressivo quando eu terminei de ler e também de reflexão. Você para pra pensar naquela vida toda e fica, meu Deus, sabe? É um livro pesado. E você não deve ler se você não estiver no momento certo. Ele é um livro perigoso até, talvez. Então ele é meio que uma sereia. Uma hora você vai ouvir o canto e você vai atrás dele. Ele não é um livro pra se indicar. No fim das contas, é meio que eu disse, foi um livro que me fez crescer muito como leitora. Assim, mas muito mesmo. Eu me senti outra pessoa quando eu terminei de ler. Foi meio que como uma corrida, sei lá, 100 metros rasos. Mas acho que é mais uma maratona. E quando eu acabei de ler ele, eu voltei à tona e falei, meu Deus, sabe? É mais pela experiência de leitura do que o livro em si. Então o modo que cada um vai se sentir a respeito desse livro, eu acho que é imprevisível. Eu não consigo nem te dizer se ele é bom ou não é. Eu não consegui chegar a essa conclusão. Pra mim, ele foi. Mas eu não posso dizer se... Não tem como medir em estrelas, nem em indicações. É um livro bom, uma experiência de leitura muito boa. Eu achei que foi um livro, pela maneira como ele foi escrito, se aquilo tudo foi intencional, eu imagino que sim. Caramba, sabe? Uma coisa da autora mesmo, de um controle narrativo impressionante. Olha, não sei o que dizer. Eu até agora tenho muitas dúvidas a respeito dele, na verdade. Mas é basicamente isso. Eu queria mais compartilhar essa experiência de leitura diferente, do que foi diferente nessa leitura, do que qualquer outra coisa. E eu acho que o segredo maior, então, é esse, assim, se entregar pro livro, perder controle mesmo da leitura e abraçar o abstrato e ir longe. Vai longe, porque a coisa funciona. Se você começar a ficar refletindo muito sobre os acontecimentos, o livro vai ser intragável, você não vai conseguir ler e vai ser o pior livro que você já leu na sua vida. Garanto. Enfim, é isso. Se você leu e achou uma porcaria também o livro, sei lá o que você achou, mas deixa aqui embaixo sua opinião. Eu sei que muita gente não gostou, mas eu gostaria de saber como é que foi essa experiência de leitura, assim. Que perspectiva de leitura você usou ali na hora. E é isso. Chega. Já tá ficando confuso, né? Ótimo. É isso que o livro faz com a gente, basicamente. Tchau.